Sobre o veto à proposta que prorrogava a desoneração da folha de pagamento, portanto, o veto que impediu que continuasse a ser desonerada a folha de pagamento. Vamos conversar agora com Flávio Roscoe, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, a FIEMIG. Muito boa tarde, doutor Flávio. Tudo bem? Boa tarde, Fernando. É um prazer enorme estar aqui com vocês na Jovem Pan. Muito bem. O senhor deve ter ouvido aqui o debate e estava acompanhando, né? Uns são a favor da desoneração fiscal, outros são a favor do déficit fiscal, porque não existe país que tenha déficit zero. Qual é a sua opinião como representante aí do setor das indústrias de Minas Gerais, mas de maneira geral, é a palavra uníssona das indústrias de todo o país? A desoneração sobre a folha, eu gostaria de dizer que não é desoneração, é a mudança da base de cálculo, né? Ela deixa de incidir a contribuição sobre a base salarial e passa a incidir sobre o faturamento de empresas. Empresas que têm a característica de empregar muito, quer dizer, de ter um alto conteúdo de mão de obra. Então, só para deixar claro, não se trata de desoneração, se trata de mudança da base de cálculo. E, de fato, essa mudança, ela trouxe um menor... Na mudança de alíquota, desculpe. Isso, eu não ouvi o que você falou, cortou, eu não ouvi. Não, eu estava só concordando que é a mudança de alíquota, que sai de 20% sobre a folha salarial para 1 a 4,5% sobre a renda bruta, a receita bruta, desculpe, por favor. Perfeito. E, de fato, os setores fazem opção, eles passam a ter a opção de ficar no regime atual ou a opção de migrar para o imposto sobre faturamento. A grande maioria das empresas que faz essa opção faz porque tem o menor custo ao migrar, porque são empresas que têm um alto conteúdo, seu custo na mão de obra. Portanto, é melhor o percentual sobre faturamento. Bom, os setores que vêm tendo a desoneração há mais tempo cresceram a massa salarial, cresceram a massa de empregados e conseguiram manter um volume de funcionários acima do período anterior. Os setores que antes, no passado, tinham também esse regime, que perderam, foram quase 19 segmentos que perderam na última alteração, esses setores perderam massa salarial, perderam renda, os salários médios caíram e perderam o número de funcionários. Ou seja, é um instrumento eficiente para gerar emprego, para gerar postos de trabalho. Então, o setor produtivo defende que haja a mudança da base de cálculo, que seja possibilitada a permanência dessa mudança, porque ela é altamente positiva para o país e também para aqueles segmentos que ganham competitividade. Lembrando que esse imposto sobre a folha, nos percentuais que tem no Brasil, ele não tem em nenhum lugar do mundo, pelo menos entre a OCDE. Então, o que nós temos é uma situação de dificuldade de competitividade, porque essa carga tributária não existe em outros países. E a carga sobre a folha, ela não compõe os tributos quando o produto entra importado no Brasil. Então, ela, de fato, retira a competitividade, tanto de concorrer no mercado internacional, como também de exportar, porque ela também não é retirada dos custos da exportação. Presidente, senhor Flávio, os setores aí mais atingidos, são 17 setores, mas me chamaram a atenção o setor de call center, porque emprega muita gente jovem, em idade ainda universitária, que está começando a vida. Muitas vezes é o primeiro emprego dessa juventude. O setor da construção civil, que é o que mais emprega, e dois setores que foram muito atingidos aí, sobretudo por essa invasão de produtos estrangeiros do sudeste da Ásia, setor de calçados e setor de vestuário. Como é que pode ser, qual pode ser a consequência, o efeito para as empresas que atuam nesse setor se tiver um aumento novo da carga tributária com a mudança de alíquota? O que pode acontecer em termos econômicos? Qual a sua previsão ou alguns estudos que possam ter sido feitos nesse sentido? Vai haver uma redução da massa salarial, uma redução dos postos de trabalho, desemprego, e aí o governo, ao invés de desonerar e reduzir um pouco essa contribuição, ele vai ter que atender mais pessoas pelos seus programas de assistência social,
onerando assim o cofre público. E, obviamente, essas empresas que vão desempregar vão, consequentemente, também arrecadar menos tributos, produzir menos, e com isso vai ter um impacto em toda a economia, além de, obviamente, o impacto inflacionário, porque esses produtos terão seus custos aumentados. Agora, uma curiosidade minha, o doutor Cristiano Vilela quer fazer uma pergunta, é só uma curiosidade, porque eu nunca fui um industrial, nunca tive uma indústria. Quanto tempo aguenta uma indústria gastando mais do que fatura? Quanto tempo o senhor pode manter um déficit? É o seu déficit fiscal. Por quanto tempo um déficit de uma empresa privada subsiste a uma prática de gastar mais do que arrecada? Complementando a pergunta do Capês aqui. Não, com licença. Depois você vai perguntar. Eu quero complementar. Nós temos o Felipe Monteiro. Não, você não vai complementar. Você vai perguntar a sua pergunta. Existe alguma indústria que seja alavancada? Essa é a pergunta. Presidente. Seja alavancada? Presidente, o senhor pode responder. Presidente, o Felipe Monteiro ele fica um pouco agitado, às vezes ele gosta de tumultuar. Eu fiz uma pergunta. Os outros para crescer, Capês. Eu fiz uma pergunta, eu não falo em cima de ninguém e depois eles vão perguntar também. Quanto tempo se aguenta uma empresa gastando mais do que fatura? Só isso que eu queria saber. Bom, depende da situação econômica da empresa, mas com certeza não aguenta muito tempo, a menos que ela tenha um plano de investimento, seja um projeto de maturação de investimento, mas não uma empresa já rodando, madura, que ocupa um espaço... Não, mas aí, presidente... Trabalho. Mas aí, presidente, me veio uma palavra à mente, alavancada. Então... vai lá e toma empréstimos, então, e paga juros. E joga para frente, joga o desastre para frente. E joga o desastre. Como é que é? Se for alavancada, a morte será célere. A morte será célere. Muito obrigado, porque a gente ouve aqui muita groselinha, tá certo? E aí a gente já fica realmente de groselha, já basta a minha camisa. Querido Cristiano Vilela, sua pergunta para o presidente Flávio Roscoe. Engraçado de ser me Flávio, boa tarde. Satisfação falar com você aqui na Jovem Pan. Nós estamos aí em meio a uma discussão da reforma tributária no nosso país, que está aí despertando aí grandes discussões nos diversos setores da economia e nos diversos âmbitos de governo. Você não entende que esse tipo de discussão referente à folha salarial, referente aos custos que isso representa, deveria ser objeto de uma discussão de uma reforma tributária e não uma discussão específica de desoneração, onde o custo seja cumprido diretamente pelo governo através de renúncia de receitas? Escute aqui. Essa não é uma pergunta, é um presente. Esse foi o pleito da FIENG durante todo o processo da reforma tributária. A FIENG defendeu de maneira muito clara que uma reforma tributária realmente que mudasse o patamar de desenvolvimento do Brasil ia ter que incluir os impostos sobre a folha. Então, essa sempre foi a postura da FIENG, inclusive aqui mesmo na Jovem Pan, eu já defendi esse posicionamento. Nós entendemos que essa reforma tributária acaba sendo uma grande oportunidade perdida, porque ela não entra no tema mais profundo da produtividade da economia brasileira, que é justamente os encargos sobre a folha de pagamento, que não deveriam ter essa base de contribuição. Ora, a desoneração ou a mudança da base de contribuição, ela é um paliativo a esse processo, e concordo com você que ele deveria ser tratado na reforma tributária e é uma oportunidade única de se fazer, e foi o tempo todo a posição da FIENG, que sempre defendeu uma reforma tributária que incluísse o mercado de trabalho, porque hoje, com os pesados custos sobre o mercado de trabalho, você mina a competitividade daqueles setores que produzem no Brasil. Seja porque esses impostos não incidem sobre os importados, mas incidem sobre os produtos exportados pelo Brasil. Enfim, ele só é um ônus que só incide nas empresas brasileiras e mina a competitividade e a produtividade, na essência, não da empresa, mas do trabalhador brasileiro, pois são postos de trabalho ceifados e exportados para outros países. Presidente Flávio Roscoe, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Desejamos aí que as empresas brasileiras, a indústria, retome o crescimento econômico, porque não há saída para a crise sem geração de emprego e produção. Muito obrigado, uma boa tarde.
Muito obrigado, boa tarde, Fernando. Sucesso aí para todos.